Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, filho. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono e sua morada. Volume 2, trecho 56, 10 de agosto de 1899. Fala da justiça e como Jesus fica ferido pela simplicidade. Esta manhã veio meu doce Jesus, que me transportou para fora de mim mesma e desapareceu. E havendo-me deixado só, vi que do céu descia como dois candelabros de fogo, e depois, dividindo-se em muitos pedaços, se formavam muitos raios e granizadas que desciam à terra e faziam uma grandíssima destruição em plantas e homens. Era tanto o horror e a fúria do temporal que nem sequer se podia rezar, e as pessoas não podiam chegar às suas casas. Quem pode dizer como fiquei assustada? Então comecei a rezar para aplacar o Senhor, e ele retornando vi que trazia na mão como uma vara de ferro e na ponta uma bola de fogo, e me disse: minha justiça foi longamente retida, e com razão quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram destruir nelas toda a justiça. Assim, nada de encontro, nada encontro de justo no homem. Tudo foi desfigurado, nas palavras, nas obras e nos passos. Tudo é engano, tudo é fraude, tudo é injustiça. Assim, penetrando no coração, externo, interno e externo, não é outra coisa que uma adega de vícios. Pobre homem, como te reduziste? Então, o que me vem desse texto, né? Deus não violenta a criatura, ele a deixa livre, livre para viver segundo a sua vontade. Quer que a vontade do homem esteja fundida à vontade de Deus. E muitos, até vivendo uma santidade de virtudes, buscam agradar a Deus, né? Chegando até mesmo a certos extremos. Como a vontade humana, ela, ela é obscura, né? Muitas das vezes se faz algo achando que Deus está satisfeito com aquilo, mas aquela tal atitude está indo, na verdade, até contrária à vontade de Deus. É o que eu entendi no que foi referido, né, à situação da Déia e o Tiba, né, que estão vivendo, ligando aqui a esse trecho. Até então fizeram do jeito deles, né, a ferro e fogo, e até instruindo outras pessoas a viver da mesma forma. Até dizendo, né, se você não vive assim, você está em pecado. Você, nessa situação, haverá de ser condenado, né, como uma regra que se aplica a todos, mas não é, porque cada um possui uma realidade diferente. Realidade essa que até ele mesmo agora, no presente momento, está passando pela realidade de muitos, né? Situação a qual, né, foi ele
afastado de seu posto de provedor, né, ficando tudo e até mesmo ele dependente da esposa, né, cuja qual não tinha, né, situações, provisões para isso, que levou ela até mesmo a ir pedir dinheiro na internet para ajudar na situação que estão eles vivendo. Então é assim, né, eu tô, né, sobre os mandamentos da igreja, os documentos da igreja, então nada me pode parar, né? Nós somos imbatíveis, é um certo orgulho espiritual, né? Porque Deus estando acima de tudo, é nas mãos dele que deve estar, né, as rédeas, assim como está agora, né? Até então estava nas mãos deles. Fizeram conforme eles achavam que era certo e agradava a Deus, né? E influenciavam as pessoas. E até como disse, né, ela que rezava pedindo a Deus a graça de um sofrimento, né, de expiar os pecados e tudo mais. Deus assim o fez, assim concedeu a eles, que como sabemos, os pensamentos de Deus são infinitamente mais elevados que os pensamentos humanos e diferentes, né, contrários muitas vezes, né, o que para a criatura humana, né, é repugnante, para Deus é exatamente aquele o caminho, é exatamente aquela a via, né, de nos colocar na cruz, né, de nos conceder a graça do batismo da cruz, que é sacramento, né, de santificação, né, via de santidade. E, segundo Deus, melhor forma não há, né, para fazer deles o testemunho vivo que eles tanto queriam, né, a servir de exemplo para o mundo todo. Né, se aceitarem, se resignarem à vontade de Deus, compreendendo, né, como ela já dizia antes, a luz de compreensão de tudo isso também foi dada a ela, né, porque, como dizia no trecho anterior, né, se permanecemos firmes, fixo em Deus no sofrimento, permaneceremos muito mais na alegria. Né? Então, se na cruz permanecemos unidos a Ele, na ressurreição, muito mais. Né, na glória, na felicidade, muito mais. Então é preciso antes passar pela cruz, né? É preciso antes fazer a parte mais difícil, por assim dizer, para a purificação, para a santificação, né? Como está dizendo aqui no trecho dos castigos e tudo mais, e vindo a justiça requerer o que é dela. Como disse, né? Tudo foi desfigurado. Afastou-se da justiça e minha justiça foi longamente retirada. E com razão quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram destruir nelas toda a justiça, né? Despojaram da justiça, encheram-se de si, encheram-se de orgulho, né? Até mesmo um orgulho espiritual, né? Voltado à sua própria satisfação, né? Pobre homem, como te reduziste, como te desfiguraste. Né? E Jesus, com os castigos, com as situações, vem a nos colocar no lugar de onde não deveríamos ter saído, né? Que é permanecer no nosso nada. E se há de caminhar como temos que caminhar, que seja unido a Ele, à vontade dEle, aos propósitos dEle, do jeito dEle, uma vez não fazendo como Ele está dizendo aqui. Vem a justiça requerer o que é dela. E não para o mal, não para a perdição, uma condenação, não, mas para a maior glória de Deus. E a criatura estando unido a Ele, a glória de Deus triunfando nesta criatura. Né? Enquanto assim dizia, a vara que tinha na mão movia em ato de ferir o homem. E eu lhe disse, Senhor, o que faz? E ele, não temas. Olha, esta bola de fogo fará fogo, e não castigará mais que aos maus,
os bons não receberão dano. E eu acrescentei: Ah, Senhor, quem é bom? Né? Quem é bom? Porque até mesmo os líderes da igreja, as pessoas do convívio da igreja, estão, de certa forma, em pontos, né, em desordem, em desalinho com a sua vontade. Né? Quem é bom? Somos todos maus. Peço-te que não olhes para nós, senão para a tua infinita misericórdia, e assim ficarás aplacado por todos. Depois disso, ele adicionou: A filha da justiça é a verdade. Né? A filha da justiça é a verdade. Até essa semana mesmo, ainda vendo, questionando, né? Comentando isso. Há uma criança que vai no meu serviço e ela falou uma verdade absoluta para uma pessoa. E ainda disse a ela, né, tá vendo o bom da criança, a beleza da criança, ela não mente. E não está preocupada com a reação das pessoas. Né? Ela simplesmente fala a verdade, ela simplesmente vive na justiça, né? Com toda essa simplicidade que Jesus está dizendo. No entanto, vamos crescendo e adquirindo, né, e aderindo à malícia e passamos a ser soberbos, falsos, mentirosos, né, para agradar ao outro e para manter a política da boa vizinhança, indo assim, então, contra a vontade de Deus, né, os desígnios de Deus. Né? Por isso Jesus nos pede, né, se não vos tornastes como essas criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Não, porque vive às custas da sua própria satisfação, né, mentindo, enganando, né, muitas vezes caluniando, né, deturpando. Então é essa simplicidade, essa humildade, essa justiça divina que devemos de viver. A filha da justiça é a verdade, assim como eu sou verdade eterna, que não engana nem me podem enganar. Assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Né? A criança, aquela criancinha lá que Jesus disse, que deveremos de nos tornar. Criancinha esta totalmente consciente da dependência do pai, né? Totalmente consciente da dependência do pai e que nada deve fazer sem o consentimento dele, sem consultar a ele, a fim de que não faça nada fora daquilo que é a vontade dele, né? Porque ela reconhece incapaz, né, de seguir por si mesma, de sua própria cabeça. Então é totalmente abandonada e resignada ao pai e dependente dele. Condição esta mesma a qual deveríamos nos sujeitar a Deus, totalmente dependente dele, a fim de preservarmos essa pequenez, essa simplicidade, né? Essa vida na justiça, na verdade, né? Para a maior glória de Deus e não para a satisfação humana, né? Um egocentrismo da criatura. Né? Assim como eu sou verdade eterna, que não engana, nem me pode enganar, assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la, ao advertir a falta da luz que tem em si, logo conhece o engano. Então acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesmo, nem ao próximo, nem pode receber engano. Então Jesus deixa a criatura, né, de modo que ela siga a vida dela e até, né, entendendo, buscando, uma vez que busca intencionalmente agradar a Deus, corresponder a Deus, ainda que com pensamentos humanos, Jesus deixa a criatura seguir, né?
Porém, dado o momento, ele intervém para que se cumpra a vontade dele, para que se molde à vontade dele. E isso se dará conforme o seu divino querer, né, a maneira que o satisfaça. E como dizia acima, né, não há outro caminho senão a cruz, senão o batismo da cruz, o sacramento da cruz. Porém, como disse lá no trecho, né, em que Luísa, diante de um amontoado de cruzes, ela por si mesma vai e escolhe a melhor, a maior e mais pesada cruz que ele tinha. No entanto, não podia ser pregada nesta e nem em alguma outra cruz, né? Ora faltava a distância nos braços, ora faltava a distância nos pés, então não somos nós que escolhemos a cruz ao nosso bel prazer, mas é Deus quem desce a cruz do céu para nós, como se deu nesse trecho, né? Vai narrar que veio então do céu uma cruz, né, resplandecente, se não me engano, e né, de especial para ela, e enfim, nesta cruz foi possível crucificá-la. E assim para cada um de nós. Virá do céu, virá das mãos de Deus a cruz, não ao nosso bel prazer, não à nossa comodidade, mas segundo a vontade de Deus, como ele disse, né, nas 24 horas da paixão diante da cruz, que ali ele estabeleceu a cruz em peso e medida para cada criatura, né? Então assim é ele quem nos dá. E muitas das vezes essa cruz vai totalmente contra os nossos parâmetros, né, os nossos desígnios, as nossas intenções, e há de ser assim mesmo, porque é ele quem sabe, né, o que nos é devido, o que, como eu posso dizer, é ele quem tem em peso e medida, né, a cruz para cada um, como ele próprio diz, não haverá posto em teus ombros uma cruz superior às suas capacidades. Então, né, é a justiça. Dará a cada um segundo as suas obras, dará a cada um os meios exatos para alcançarmos a ele, a salvação, e não só isso, a purificação e a vivência da santificação, a santidade verdadeira, a santidade querida por Deus, né, aos modos de Deus, né? Então não se pode enganar nem a Deus, nem a si mesmo, nem ao próximo. Os meios para viver isso, essa verdade, essa justiça, virá, né? Deus deixa a criatura em um determinado ponto, vendo ela os rumos, às vezes contrários, ele manda as cruzes, né? A cruz de desapontamento, né? A pincelada, né, principal e maior é dele, né? É ele é quem provê para o bem de todos, para o bem universal, né? Para o bem universal, agindo ele individualmente em cada criatura para o bem de todos. Então todos se beneficiam das cruzes uns dos outros, porque somos uma grande família, né? Somos um só. É para sermos um só. Como na oração que vai dizer, né? Que comunica através da memória, inteligência e vontade. Há uma comunicação entre toda a raça humana. Uma vez que eu vivendo na divina vontade e recebendo as luzes, o entendimento, o conhecimento, isto comunica a toda em cada criatura, através do orvalho benéfico. Orvalho benéfico esse que surte os seus efeitos na alma que está dispersa, atenta, desejosa de viver o propósito de Deus, né? Ainda que da forma contrária ao que o humano pensa, né? A vontade humana é sempre contrária de Deus, né? Por viver, por estar nas trevas, compreende muitas das vezes os sinais de Deus errado, de maneira errada, de maneira mais cômoda para ela.
né, ao tipo de sofrimento agradável a ela, a criatura, né. Muitos passariam por determinadas situações de bom gosto, né, e ofertava tudo isso a Deus. Porém, para ela não é pesado, né, determinada situação para ela tira direta. Por isso a cruz precisa vir das mãos do Pai. É o Pai quem sabe da vida de cada um, aonde precisa ser trabalhado, aonde precisa ser purificado, né, no ego, no orgulho, né, na falta de humildade, né, Deus sabe perfeitamente, né, onde é o nosso maior apego, né, o nosso calcanhar de Aquiles. E é bem lá, né, que ele vai tocar, né. Continuando, o fruto que produz esta justiça e esta verdade é a simplicidade. Outra qualidade do meu ser, a simplicidade, fruto da justiça e verdade, né. O ser simples, tanto que penetro, né, o ser simples, tanto que penetro em todas as partes. Não há nada que possa opor-se a que eu penetre dentro, né, ficamos desarmados, né, e até mesmo abertos a essa penetração de Deus, né, a esse cumprimento da vontade dele, aceitando o que nos acontece e a partir daí reconhecendo que, bom, realmente eu estava assim e assado, né, e aí assim, nessa humildade, nessa simplicidade, agradece a Deus, né, reconhecendo, né, os caminhos errados que estava tomando, o pensamento errado que estava, né, a luz brilha, né, a luz resplandece, a luz da verdade, né, o fiat de Deus, né, o faça-se, a palavra criativa de Deus, né, cria em nós, né, a vontade dele, a abertura a cumprir a vontade que é dele, né, resignado ao seu querer, né, seja feita a vontade de Deus. Então não há nada que possa opor-se a que eu penetre dentro. Penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal. Mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja, aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra, né? A luz brilha na escuridão, né? Dissipa as trevas da vontade humana, as trevas dos enganos, dos orgulhos, né? Tudo fica nu e descoberto. Diante disso, ou a alma obstina-se no mal, né, repudiando, né, essa luz, ou adere, se funde a ela, se resigna, né, ao seu divino querer. Como eu acabei de dizer, reconhecendo o nada que é e o tudo que é Deus, e o quanto somos dependentes dele, a fim de que só ele, a vontade dele, prevaleça, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso existir, né, tudo com Cristo, por Cristo e em Cristo. Né, e assim eu aceito ser despido de todos os apoios humanos que eu até então estava trazendo e que para mim até então era a prioridade, era o que era agradável a Deus. Reconhecendo então que estava errado, eu me resigno ao seu divino querer, né, e me prostro, né, me prostro diante da sua vontade suprema, né, como a pessoa estava narrando, né, do testemunho, né, do filho que se converteu e por fim acabou levando o pai a reconhecer, se não me engano a Liliane falava, né, desse testemunho, levando o pai a reconhecer todo o mal que fez e se entregando, né, sendo assim até a morte, né, foi morto, mas que não fugiu, né, não fugiu da cruz,
mas viveu esse martírio, esse sacrifício, crendo num bem maior, crendo na palavra de Deus, né? Aderindo a ela, né? No cumprimento dela, no cumprimento da justiça, da verdade, né? Com essa simplicidade, né? Apesar de, né? Aceitando as consequências de tais atos passados, né? Abrindo então este caminho, né? De purificação, de santificação, ainda que tenha que concluí-lo, né? Por um longo tempo no purgatório, né? Mas de certa forma Deus há de concluir a obra começada na vida de cada um, né? Que se abre à sua verdade e ao cumprimento dela. Então ela denuncia o que há de mal, o que há de errado no homem, e o homem se volta a ele, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Ela se despe de si mesma para se revestir do homem novo, né? A verdadeira justiça e santidade. Eu penetro dentro, penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal, mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja, aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra. Pelo contrário, né? Muitas das vezes, e até é esta a intenção de Deus, converter as trevas em luz. Então, o que nos vem não é para o nosso mal, né? Mas para o bem. Não é para a morte, mas para a vida, né? E vida plena, e vida e a mudança, e vida em Deus. Assim a alma, com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu, né? Que penetra no céu, aderindo a ela, aderindo à justiça, à verdade, à simplicidade, resignado a ela. Introduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bem e encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem, não fica manchada, porque sendo simples, prontamente se libera, sem receber dano algum. Né? Como um trecho que vai dizer da luz do sol, né? Toca nas águas e não se molha, toca na lama e não se suja. Mas quer, como dizia ainda há pouco, quer a purificação, a santificação, o conhecimento da verdade, a adesão a ela, né? E com simplicidade a justiça. Né? Todo o pacote de Deus está em curso, né? Em operação na criatura, sem violência, né? Sem violentar a criatura jamais, mas com os seus desabafos de amor, né? Quer salvar, quer curar, quer libertar, quer conduzir à verdade, ao conhecimento da verdade. Né? E aqueles bem dispostos, o orvalho benéfico vai cair sobre eles e há de surgir, né? Surtiu os efeitos, né? A palavra criadora de Deus, né? Criativa de Deus. Ainda que num primeiro momento de maneira indireta, né? Sobre as circunstâncias, né? Sobre as consequências, né? Dos acontecimentos. É tão bela a simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples. E ela é causa de admiração aos anjos e aos homens. Né? Como dizia dessa pequena mocinha que vai lá no meu trabalho, é causa de admiração dos anjos e dos homens.
Todo mundo fica admirado com o linguajar dela. Tamanha sinceridade, tamanha simplicidade e verdade que está em suas palavras. Uma criança, simples, pura, humilde, verdadeira, né? Sem respeito humano, sem desejo de agradar a pessoa, mas com o único propósito, né? O único conhecimento que ela tem, conhecida a verdade, viver e proclamá-la, encantando aos anjos e aos homens, que vivendo ele na corrupção em que se encontra, né, muitos até vêm a ficar revoltados com a criança, por não gostar da verdade, por rejeitar a verdade e se ver ofendida, né, porque não quer que sua vontade humana seja destronada, seja, como diz a palavra, seja, seja intimada, mas ainda não é esta a palavra, né, seja contrariada, tenha, né, o seu ego destruído, né, ainda não é esta, mas, né, é bem isso, né, ter o ego destruído, e é o que a verdade faz, né, a justiça cobra, né, e se não a reconhecemos por amor e a vivemos, vamos vivê-la através do amor, da dor, né? Se não vem por amor, virá pela dor, né? E a pergunta, o que você conseguiu entender sobre a justiça de Deus neste trecho? Acredito que já foi respondido na meditação, e o que a verdade e justiça tem a ver com a simplicidade, conforme o texto também está respondido. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.